Olá a todos! Se seus amigos tentarem abrir um negócio, como criar hamsters na varanda ou cultivar trufas negras na janela, mesmo se eles falharem várias vezes, não é grande coisa em escala global, né? No vídeo de hoje, vamos ver como algumas pessoas alocam bilhões e bilhões inúteis e, assim, conseguem jogá-los fora em projetos sem futuro. Bem-vindos ao nosso canal! Vamos apresentar a vocês alguns dos projetos fracassados mais caros do mundo. Projeto Irídio. Seu preço é de cerca de 6 bilhões de dólares. Um engenheiro da Motorola, longe da civilização, estava de férias em um canto paradisíaco do Caribe, ouvindo as reclamações de sua linda amante de manhã até a noite. Ela dizia: "Nesse fim de mundo, meu celular favorito não é nada mais do que um monte de peças elétricas e plástico inútil." Cansado desses caprichos, o engenheiro finalmente teve uma ideia para salvar outros homens desta situação. Foi assim que um projeto de comunicação via satélite chamado Irídio começou, e a Motorola se tornou seu principal investidor. O provedor prometia oferecer aos usuários comunicação via satélite que poderia ser utilizada de qualquer parte do mundo, sem importar se haveria torres de transmissão próximas ou não. E o preço seria constante e acessível para todos. Esse projeto começou no final dos anos 80 e 11 anos depois, 66 satélites já estavam em órbita. Em 1998, o projeto foi oficialmente declarado operacional. Mais um ano depois, Irídio entraria em colapso com uma dívida de 4 bilhões de dólares. O erro do idealizador do projeto foi que ele dependia demais de um enorme mercado de mulheres caprichosas, amantes de viagens. E também foi revelado que o custo dos telefones via satélite é muito maior do que os desenvolvedores originalmente esperavam. O preço do telefone era de 3 mil dólares, o custo de comunicação por minuto era de 8 dólares e a qualidade da comunicação não era boa. Além disso, na época do lançamento do projeto, as operadoras móveis de todo o mundo já haviam instalado antenas de comunicação em todo o planeta e o projeto Irídio, que custou mais de 6 bilhões de dólares, não tinha outra maneira a não ser vendê-lo por 25 milhões de dólares. Eurotúnel. Este é um túnel submarino sob o Canal da Mancha que custou cerca de 10 bilhões de libras. Esse projeto aventureiro foi iniciado por pessoas da Inglaterra e da França que estavam cansadas de ir e voltar de barco ou balsa e começaram a pensar em curtir viagens de trem. Elas até encontraram um investidor japonês que concordou em escavar um túnel sob o Canal da Mancha. O feito de engenharia do século custaria muitas vezes mais do que o planejado e exigiria um período de tempo muito maior do que o esperado. A contribuição dos investidores foi apenas metade do necessário. Os fundos insuficientes foram financiados por empreiteiros que vendiam ações do grupo do Eurotúnel por todo lado. No outono de 1994, o túnel de alguma forma foi aberto. No entanto, logo após a abertura, várias falhas nos veículos ferroviários e dispositivos eletrônicos começaram, e o tempo de passagem do túnel foi 2 vezes maior do que o originalmente planejado. Os trens corriam quase vazios, não conseguindo os lucros esperados. Além disso, as companhias marítimas usaram o astuto método de reduzir a tarifa para atravessar o Canal da Mancha em 50% para não perder os turistas. O grupo Eurotúnel foi forçado a fazer um corte de preços semelhante. Nos primeiros anos, esperava-se que o Eurotúnel lucrasse para não apenas pagar dividendos aos acionistas sem esperanças, mas também os juros das dívidas feitas. Por mais de 5 anos, o túnel ficou a 1 tris da falência. No início dos anos 2000, finalmente, enquanto pagava a dívida, zeraram-se os ativos e passivos. Então, em 2008, conseguiu-se lucro pela primeira vez e celebrou-se esse feito com balões e champanhe. Tupolev Tu-144. Mais de 400 milhões de rublos foram usados. Mais rápido que qualquer outro, mais alto do que qualquer outro, por mais tempo do que qualquer outro. Naquela época, foram esses os desafios impostos aos projetistas de aeronaves em muitos países, e a União Soviética não foi exceção. Além disso, havia o desafio de não só construir uma aeronave supersônica comercial superior ao país rival,
mas também ter de vencer em rapidez de fabricação. Em suma, houve uma competição semelhante àquela da conquista do espaço. Como resultado desta competição, 2 aeronaves supersônicas comerciais nasceram no mundo: o projeto franco-britânico Concorde e o soviético Tupolev. Como planejado, em dezembro de 1967, a aeronave soviética ficou pronta, exatamente 3 meses antes que o projeto franco-britânico. Mas, como ficou claro mais tarde, todo esse trabalho não foi recompensado. Aeronaves deste modelo começaram a ser produzidas em massa antes de terem sido feitos testes exaustivos. A propósito, todos os equipamentos elétricos eram os mais avançados da época. Além disso, a aeronave foi equipada com muita tecnologia inovadora, com custos gigantescos. Um total de 16 aeronaves foram construídas, cada uma custando 25 milhões de rublos. Vamos dar a vocês um exemplo simples para ajudá-los a entender quanto valia 1 milhão de rublos na época. No período soviético, 1 milhão de rublos pagaria o salário de cerca de 10 mil pessoas. A aeronave Tupolev 144 fez um total de apenas 102 voos, dos quais 55 foram operados como voos de passageiros. Uma série de falhas e acidentes continuou até 1978, sendo que após isso, as viagens de passageiros foram suspensas. Além disso, o novo motor desse tipo de avião, que alcança velocidade supersônica, consumia muito combustível. E por causa disso, era necessário reabastecimento constante. Às vezes, a escassez de combustível impedia o retorno do voo após a aterrissagem. Linha Maginot. Foram gastos 3 bilhões de francos. Este é o monumento mais famoso da França aos delírios da humanidade. Na década de 1930, a França tinha muito medo da Alemanha e, por isso, decidiu se defender. Os franceses, que aprenderam muito com a experiência de uma série de revoluções, conseguiram construir uma linha de fortificação. A construção da linha de fortificação foi proposta por André Maginot, então ministro da Defesa. Sem gastar tempo em discussões, a França logo se lançou à construção. Essa barricada consiste em um túnel subterrâneo e uma fortaleza bem profundos, estendendo-se por mais de 400 quilômetros da fronteira entre a Alemanha e a França. Havia vários andares no subterrâneo da fortaleza, com espaços de convivência que comportavam numerosas pessoas, usinas elétricas, poderosos sistemas de ventilação, ferrovias de bitola estreita, estações telefônicas, hospitais e salas de descanso, construídas para resistir a ataques de bombas. No térreo, foi instalado um bunker à prova de balas com elevador, que parecia uma caixa de concreto que se elevava do chão com 4 metros e com paredes e teto bem grossos. A Alemanha viu esse prédio e entendeu que a França ia se esconder lá. A Alemanha, que começou a guerra com a França, tomou uma atitude lógica, sem artimanhas. Os alemães não atacaram a linha Maginot, tão difícil de capturar com seus numerosos bunkers e trincheiras. O exército alemão simplesmente contornou a linha Maginot, atravessando as montanhas de Ardenas e atacando a França, que ficou indefesa após investirem quase todo o seu dinheiro na fortificação. E após a rendição da França, os defensores da linha Maginot se renderam sem lutar. Agora, a maior parte da linha Maginot está em ruínas e se tornou um paraíso para amantes de edifícios subterrâneos e entusiastas da mineração. Domo do Milênio. 790 milhões de libras foram gastas. O Domo do Milênio, agora conhecido como The O2, é uma enorme estrutura semelhante a um OVNI que foi especialmente construída para celebrar o novo milênio. Ele apresenta um projeto arquitetônico maravilhoso e ousado. Mas na Inglaterra, ele também é considerado um exemplo notável do mais ineficiente gasto público. A ideia do primeiro-ministro britânico foi que esta tenda de alta tecnologia, que tem 50 metros de altura e mais de 300 metros de diâmetro, fosse um lugar onde as pessoas de todo o mundo se reunissem para celebrar a chegada do novo milênio. O tesouro ganharia o suficiente e elevaria a imagem da Inglaterra. No entanto, o número de turistas que quiseram visitar este magnífico edifício foi muito menor do que o esperado. Um ano depois, o Domo do Milênio foi fechado. Passaram-se 6 anos sem que ele tivesse sido usado para praticamente nada, apenas acumulando gastos de manutenção e administração. No final, o projeto foi capaz de escapar da falência, alugando o domo para uma empresa que planejava fazer dele uma enorme instalação de entretenimento esportivo.
Atualmente, a construção é uma internacionalmente popular instalação de esportes e entretenimento. O domo está bem localizado na península de Greenwich e é visível a olho nu até mesmo do espaço. A propósito, há apenas 2 construções humanas na face da Terra que podem ser vistas sem binóculos da órbita terrestre. São elas a Grande Muralha da China, construída em tempos antigos, e o recentíssimo Domo do Milênio. Bem, isso é tudo por hoje. Obrigado por terem visto até o final. Gostaram do tema de hoje? Para dizer a verdade, nem sempre dinheiro chama mais dinheiro. Na história, mesmo o fracassado Domo do Milênio nos próximos 1000 anos pode passar a ser visto não mais como um desperdício inútil. Pessoal, fiquem bem e até a próxima!